Como é que é, maltinha do YouTube? Sejam bem-vindos a mais uma React. Hoje uma daquelas reportagens grandes. Não sei se vamos ver tudo de seguido. Se começarmos a esticar muito com as interrupções, podemos dividir em 2 episódios. Vemos uma parte hoje e uma parte na próxima stream e para vocês do YouTube no próximo vídeo. Um tema quente, um tema que é muito quente, que nós já tivemos um pequeno vídeo a semana passada sobre ele. Por causa do clavícula e da moda da menosfera na internet, e hoje não, mais propriamente ontem, a BBC Brasil lançou uma grande reportagem sobre a menosfera e os ídolos da menosfera e o que é que se está a passar. Nós já vimos grandes reportagens da BBC Brasil aqui, e depois o link da reportagem fica aí na descrição para quem quiser ver sem os comentários. Normalmente são reportagens de muita qualidade, pá, e é uma coincidência engraçada ter acontecido, ter sido lançada depois de nós termos visto aquele vídeo a semana passada. Por isso vamos dar uma chance. Já vimos aqui grandes reportagens como aquela do FBI infiltrado nas redes de tráfico de menores e pá, o trabalho deles, pronto, o BBC é uma grande marca, tem muitos meios e isto permite-nos também ter grandes resultados e grandes reportagens para nós vermos aqui. Por isso, meus lindos, o clavículo gostei de ver a semana passada. Pronto, e é um bocado na onda disso que vamos começar a reportagem. De la BBC para hacer un documental sobre los peligros de la machosfera. BBC y señorita Jackie de la BBC, nosotros no tenemos que pedirles permiso para ser hombre. Essa onda começou nos países mais ricos, mas agora a machosfera se tornou um fenômeno global. Primeiro, influenciadores... A tradução para português é péssima, não é? Manosphere para machosfera. Foda-se. Como Andrew Tate inundaram os algoritmos das redes sociais com conteúdos movidos a testosterona. Agora, imitadores estão por toda parte. Mujeres que están llorando por fuera y por dentro se están burlando de usted. Eles usam as mesmas gírias. I don't feel like he's a simp. He shows us that he's a simp. Imagine God coming down on earth. Is he simping? Mi compa, la vergüenza del simpeo. O mesmo visual, os mesmos argumentos. The idea of being a single mom. Por acaso isto do visual nunca tinha reparado. É a barba, pá, a maior parte deles careca. O tipo de roupa. Pandemic of single mothers. Your husband has died. Otherwise, why are you a single mom? Que espalham a mesma mensagem ao redor do mundo. Now you've got these women who've been penetrated beyond. Uma mulher que transou com 1.500 caras tá com a alma corrompida já. If a woman slept with 200 men, she is worth less. Eu sou Jackie Wakefield, repórter da BBC, e no último ano investiguei os novos influenciadores da machosfera ao redor do mundo, o impacto que eles têm sobre os homens mais jovens, as mulheres ao redor deles. Le hizo este rol mesiánico de yo soy el único que los puede salvar a los hombres. E o dinheiro que impulsiona tudo isso. Numa jornada do México ao Quênia, I am a god. I can be anything I want to be. onde os algoritmos das redes sociais alimentam uma crescente divisão de gênero e transformam vidas. Aí é bem, no meio de uma palestra vamos fazer algumas flexões. Pá, nós sabemos que este tipo de modelos é copiado pelo mundo inteiro. Todos os países têm os seus Andrew Tates desta vida. Acho que vai ser engraçado ver aqui as diferenças de América do Sul, África, Ásia, estava ali da Coreia, por isso a Ásia também aparece. Boa, promete. Andrew, keep it. He's like a father role to me. Me obligó a ver videos de El Temach. Entonces yo ya temía también por mi vida.
Sim, porque da Europa e dos Estados Unidos é os que nós estamos mais habituados a ver, não é? Quênia. Nossa jornada começa no Quênia. Influenciadores de masculinidade estão bombando aqui. O público deles triplicou em poucos anos. Good morning, you puny. Esse é o Andrew Kibe, um dos maiores nomes da machosfera no Quênia. A hashtag Andrew Kibe teve mais de 530 milhões de visualizações só no TikTok. Guys, Kibe has become a household name. Ele começou como pastor, mas depois virou apresentador de um programa matinal muito popular no rádio. Mano, que percurso! Que percurso! Pastor, apresentador de um programa de rádio matinal e acaba como influencer da manosfera. Ele agora é criador de conteúdo e chama a atenção de um público fiel de homens mais jovens com mensagens de empoderamento masculino. With all the respect you deserve. My young man, please do not think that you're less than you really are. You are a lot more. It doesn't matter what the society has said. Me have been written off many times. Mas os discursos misóginos fizeram com que a conta de Kibe no YouTube fosse suspensa. Women lie all the time. I have put all of them in one category. Women are going to lie to their kids, they lie to themselves, they lie to everybody around. Men are not going to the club anymore. It's because men got something known as common sense. The only chiles who go to the club are. All right, we're here. Yes. A mítica frase de mulheres que saem à noite são... Não é? Eu me encontrei com o Kibe pela primeira vez no ano passado, ao lado da minha colega Anita Nikong. Is the woke woman trying to shut down the man with a word she cannot even explain? Oh, what do you mean? Misogyny is not hate of women? That's what the word means. Where is it? It's hate of women. Yeah. Let's look it up. I have never even looked it up. Misogynist. A person who dislikes, despises, or is strongly prejudiced against women. Who in the world is like that? We've all been born by women. Why would we hate women? No man hates a woman. We love you. We are like gods to you. Worship us. We are like gods to you. Caralho. Calma, peraí, que isto é todo um novo nível. Isto é todo um novo nível. Nós somos como deuses para vocês, vocês têm de nos adorar. Espera lá. Isto é um step up. Isto é um step up. Why not just respect both ways? Why does it have to be worship one way or the other? How do I respect somebody I want to sleep with? Como é que eu vou respeitar alguém com quem quero dormir? Isso significa que tu queres dormir com todas as mulheres, não é? That respect is useless to a woman. Epá, eu vou deixar andar porque senão vou parar sempre. Isto tem tanta coisa para comentar depois. I shouldn't respect you. I mean, when I look at you, you're a sexual being. What's one thing you'd want the world to know about you and what you stand for? Do not believe BBC. Yeah, BBC are full of... Yeah. Are you going to leave the BBC part in? Listen here and listen well. I'll be coming to 10 counties very soon. Depois da entrevista, Kibe nos disse que faria uma turnê para promover o novo livro dele. I wrote 28 commandments to give you something rare. Rules to live by. E ele nos convidou para acompanhar a viagem. Nossa primeira parada foi numa boate no oeste do Quênia, onde fãs entusiasmados já se reuniam do lado de fora. Sorry, I'm Fred. Muito obrigado pelo follow. I came across on the Kibe through TikTok. At some point, he's analyzing politics. At some point, he's talking about masculinity. He's encouraging the Gen Z. It is because our language comes from Latin too, so Portuguese and Latino sounds pretty similar. Evolution. What's the specific bits that you really connect with? He was talking about how you must not be a simp. In a simp, people please. You are very tender in your interaction with the ladies. You want to be pleasing them. I've been raised by a single mom
So most of my teachings, I get them from Andrew Kibe, from masculinity to growth, to personal development, to mentality, physical one, and spiritual. He teaches me a lot. Why does he... Vocês já viram que, apesar do discurso ser muito parecido e como as realidades dos países são tão diferentes, o conceito das festas e do luxo e da conversa de masculinidade é totalmente diferente aqui. Já viram este tipo de festas, malta? Engraçado ver a diferença, não é? appeal so much to men? It is branding, the way you brand yourself. E a verdade é que, independentemente da forma e do sítio e da maneira de estar de cada país, a mesma mensagem passa, man. A mesma mensagem é recebida e é passada e cola. The way you walk, the skills you have, and what you sell to people. Hey, Nigel. How are you? Fine. Nigel. We asked you a few questions. Did I meet you last time? We met last time. Oh, no, we do. recognized you. Oh. How's the book tour been going? Really? Second best-selling book in its category last year. What's the plan tonight? These guys invited us here. So we'll be here like 1 hour or 2. And then go look for women. As pessoas começaram a se aglomerar ao redor da mesa de Kibe. Muitos eram jovens que queriam autógrafos nas cópias do livro, mas algumas mulheres também se aproximaram. We need to put a baby inside this womb. I think I have to be prepared for that. Why? E esta abordagem, malta? E esta abordagem? Mas algumas mulheres também se aproximaram. We need to put a baby inside this womb. Mano. I think I have to be prepared for that. Why? You are born ready. You are born with setup and a womb. When your feet fall down. É mesmo assim, eu peço já desculpa. O Overclock é isso mesmo. Thank you for inviting us to Bondo. Let me not waste your time. Go back to doing what we're doing, which is enjoying ourselves. Alafu baadaye, lazima. Thank you guys. Have a wonderful night. Peace. A 14.000 quilômetros de distância, outra estrela das redes sociais também estava com um show na estrada. O influenciador mexicano El Temash é um dos maiores criadores de conteúdo da machosfera na América Latina, com mais de 11 milhões de seguidores. Bienvenidos al martes de modo guerra! Ele ganhou popularidade com mensagens de disciplina e autoaperfeiçoamento. Enfócate tú en tu camino, enfócate en ser mejor en lo que haces y enfócate en enamorarte de lo que haces. Y vas a ver cómo gradualmente te enamoras de ti mismo. Uma filosofia que ele chama de modo guerra. El modo guerra es un estado donde usted es altamente productivo, donde usted está enfocado, donde usted le dice a su cuerpo y a su mente, ahora necesito la mejor versión de mí mismo. Eu fui assistir ao show dele em Las Vegas, a segunda parada da turnê mundial. Foda-se, o gajo é grande o suficiente na América Latina para ir fazer um show a Las Vegas?
Era Las Vegas ou Los Angeles? Perdi-me. Lo que me gusta de él, que inspira a salir adelante, a hacer ejercicio, a motivarte a ti mismo, Obrigado. a leer. Nos está ayudando a muchos hombres que hemos pasado por situaciones en las cuales nos hemos visto hasta caer en depresión o inclusive hasta en tratar de atentar con nuestra propia vida, cosas así, ¿me entiendes? Esta es una de las cadenas que nos representa. Esto quiere decir sacrificio, compromiso, voluntad, todas las cosas que conllevan a un hombre ser un hombre. Masculinidad, fortaleza, discreción, compasión, hermandad. Todo eso quiere decir esta cadena. Esto no es algo que se gana de la noche a la mañana, esto se gana. Ou você pode comprar essa corrente por $30 no site do El Temash. E a maioria Uma merda custa para aí, custa menos de $1. Bota 30. das pessoas pagou pelo menos $90 para ver o show. 90? Quer dizer, também é Vegas, não é? Bienvenidos a lunes de modo guerra. Que nadie fue con las cariñosas ayer. Los que fueron a las cariñosas, órale, 10 lagartijas, cabrones, allá abajo. Y todos los que las quieran hacer con nosotros, vamos a darle. 1, 2, 3, 4. Epá, tenho tanta dificuldade em comentar isto. Tenho tanta dificuldade em comentar isto. Quem é que foi às prostitutas ontem à noite? E os gajos bué da contentes. Então vamos, quem foi, vamos fazer flexões. O El Temash havia nos convidado para ver o show alguns meses antes, mas alguns dias antes de viajarmos, ele entrou ao vivo nas redes sociais. Hace unos días yo les comenté que me estaba buscando gente de la BBC para hacer un documental. Quieren hacer un documental sobre los peligros de la machósfera, sobre la crisis de masculinidad y de soledad en los hombres. Todo con una perspectiva muy de género, muy woke, muy aliade. Oh, sorpresa que cuando hablé con la periodista encargada, me di cuenta de sus intenciones y los mandé a la BBC y señorita Jackie de la BBC. Nosotros no tenemos que pedirles permiso para ser hombres. Es su madre la BBC. Y ahora sí, mi compa, vamos a entrar al tema. Yo les digo, la vagina hipnotiza, cabrones. Decidimos ir mesmo assim. Sem convite, tivemos que filmar o show com o celular. Yo les digo, la vagina hipnotiza, cabrones. La vagina hipnotiza. Muchas morras dicen, los hombres también sí la hipnotiza. Pero no hay tantas, los hombres hemos hecho tantas estupideces por la vagina que las mujeres no hacen tantas estupideces por la... No hay manera, no hay manera. A trajetória do El Temash começou aqui, no México. Nos últimos anos, os direitos das mulheres estiveram no centro de um debate intenso no país. O aborto foi descriminalizado e o país tem sua primeira presidente mulher. Mas Ali também ele tinha um ponto, uma né? reação Ele ali tinha um ponto. com um aumento nas taxas de violência de gênero e feminicídio. Esse é um fenômeno global. A cena também é tipo... Esta malta é enorme, tem milhões de seguidores, milhões e milhões. Pá, e sou sincero com vocês, nunca tinha ouvido falar de nenhum destes, pelo menos destes dois até agora. Do Quênia à Coreia do Sul, muitas mulheres foram às ruas protestar. Mas mais da metade dos homens mais jovens no mundo acredita que está sendo discriminada. E as redes sociais deles corroboram esse pensamento. Sim, mas isso é o Tate. Agora este Andrew Kibe e este Temach, que são os... Temach, que são o nome, são as personagens principais que estamos aqui a ver, eu não conhecia nenhum dos dois.
Todas as mulheres, sem exceção, todas, estão contaminadas pelo feminismo, porém em graus diferentes. I'm a feminist. They believe women should work and women should make their own decisions. And the ones who, my body, my choice, pro-choice. Estoy más escandalizado. Cada vez me doy más cuenta que las feministas o son muy malas o son muy ignorantes. Soy hermana de Luis. No me gusta decir. No meio és tu. Não, estes são os OGs. Decir que soy hermana del Temach porque para mí son diferentes personas completamente. Parecía interpretar cualquier cosa que yo hacía como una agresión directa a él y al final me dijo, pues es que si no podemos estar de acuerdo, pues entonces somos enemigos e vete a la verga. Alex e El Temach não se falam há mais de 2 anos, depois de um desentendimento que tiveram por causa de opiniões diferentes. Él era completamente distinto a como se ve actualmente. Era muy libre. Él siempre tuvo ese sueño de ser actor. Y después, en cuanto terminó de estudiar, se fue a Estados Unidos, se fue a Hollywood a buscar ese sueño. It's Chris. What? Are we really gonna go meet him right now? He was fine 1 minute and then he just passed out. His breathing is very low. Yo creo que él tenía tanta expectativa de lo que iba a ser, pero fue muy difícil porque aquí en México siempre fue el guapo. Y cuando se fue a Los Ángeles, él me contaba que todos estaban como el top del top y allá él solo era un güero más. Lo dio todo y cuando ya no tenía nada más por dar, se regresó. So he's back in Mexico. When did he start exploring like content creation and social media? How did that happen? Creo que coincidió mucho con la pandemia, que tuvo su proceso después de una relación fea, que ya fue como ya tuve suficiente, yo merezco, y empezó a hacer contenido justo en esa etapa de la pandemia. Y tuvo mucha atracción porque pues se dio cuenta que muchos hombres viven así. In that journey where he was becoming El Temach, what do you think caused the switch? Creo que ahí la mezcla de tanta exposición y tanta validación que recibía con esta responsabilidad de tener que salvar a los hombres, siento que jugó... E mesmo não acreditando totalmente nisto, sendo ator e percebendo o que é que está a resultar ou não, é muito mais fácil para ele manter esta personagem, mesmo que não acredite 100%. Atenção, não estou a dizer se acredita ou não, lá está, eu estou a conhecê-lo agora. Mas como a irmã está a dizer que ele era uma pessoa totalmente diferente, imaginem que ele começou nisto por hype e depois percebeu, não, para lá, está aqui qualquer coisa. E então isto quase que pode estar a representar uma personagem sempre, não é? En su contra y le hizo exactamente isso, rol mesiánico de yo soy el único que está viendo eso, soy el único que los está ayudando y soy el único que los puede salvar. Mi compa, cuando el modo guerra no es suficiente, cuando usted quiere castigo, cuando usted quiere fuego, cuando usted quiere dolor y crecimiento, es cuando usted invoca el modo diablo. Salvar homens é um negócio lucrativo. O El Temach realiza batismos pagos para seus fãs. E essa é só uma das muitas fontes de renda dele. Nós estimamos que ele ganhe até $1,5 milhão por ano nas redes sociais. Ele também ganha muito dinheiro com os superchats do YouTube, quando os seguidores pagam para que comentários ganhem destaque. Muitos deles pedem conselhos sobre problemas pessoais. Ignórala más, mándala a la verga. Calculamos que esses superchats renderam para ele entre $200 e $300 mil no último ano. E tem também a venda de produtos. Se vuelve a abrir la tienda para que tenga su gorrita, su cadenita, su playera, envío a todo el mundo, mi compa. E ingressos para eventos. Fue un éxito, Los Ángeles sold out. Uma sessão especial para pequenos grupos custa até $800. A gente queria falar com os fãs, mas El Temach os havia alertado sobre isso. Ojo, compa!
para além da monetização das redes, dos vídeos, da publicidade, eles ainda podem fazer isto, ganhar dinheiro com palestras, cursos, né? Estamos muito habituados a ver os cursos cá. E merch, exatamente. E merch. São três fontes de renda que para estes números, tipo 2, 3 milhões, pá, isto dá para tu tirares daqui uma renda do caraças. Dá para tirar aqui uma renda do caraças. Lo que quieren es hacerlos quedar Ya, mal. Fábio, só se Lo bateu que um quieren recorde. es, miren, estos güeyes que enfermos están. Miren, es una secta. Vários seguidores recusaram nossos pedidos de entrevista. E a malta sectou dele, falou mal da Mis BBC. compas, los de la BBC, se pusieron en contacto conmigo para un documental. Y no, hombre, mis compas que me topo que son puras pinches mentiras de la BBC. Y ya mandé a volar a esas reporteras, mis compas. Les mando un saludo a mis compas. ¡Nosotros somos los compas de hierro! Os fãs do El Temach se reúnem em academias ao ar livre para fazer exercícios juntos. Esses grupos são chamados de os Compas de Hierro, os companheiros de ferro. É um exemplo raro da mensagem de autodisciplina da machosfera sendo aplicada fora da internet. Olha, pelo menos alguma coisa de positivo. Pelo menos passou alguma coisa de positivo. Nós também nos aproximamos desse grupo para conversar, mas eles se recusaram a falar. Existem dezenas de grupos desse tipo ao redor do mundo. E o maior geralmente se reúne nessa academia na cidade do México. Mas eles não estavam aqui no dia em que visitamos o lugar. I wouldn't say they're nice people. The Los Compas de Hierro guys, what are they like, do you think? Because like their whole philosophy is surrounded on like women are bad and like they're the problem and like they distract us from our best potential. So it's kind of like incel-ish. And as a woman exercising here, does it like change how you feel when they're here? I wouldn't say I feel safe. Most of them are like 15, 16, and they even like brand themselves with like tattoos and stuff. That's why I would say it's very culty. Por fim, encontrei um fã do El Temach que topou falar comigo. O nome dele é Julian. Hola. Hi, Kerry. Nice to meet you. Nice to meet you too. Is this your place? Yeah, this is my place. Okay, this is my stuff, my computer, headphones, microphone, and that's how I do my podcast. Bienvenidos a Cuidado con el Usado. O Julian tem seu próprio podcast, no qual ele já abordou muitos dos temas sobre os quais o El Temach fala. Si tú eres hombre y decides expresar abiertamente lo que te gustaría de una pareja, se te cuestiona y se te tacha de machista, misógino, retrógrado y que perpetras roles de género. Me llamo Julián, tengo 19 años, no hace mucho me gradué de la prepa. When you go first to... Aí é bem. A menosfera está muito má no México se um dos teus gurus do movimento é este puto. A masculinidade do México está a passar ruas da amargura. Exposed to kind of these ideas through El Temach. What did it mean to you? Él empezó con consejos para cómo gustarle a una chica, por ejemplo, y te daba tips. Pero ya después comencé a ver que hablaba de temas un poco más complejos, no nada más cómo aprender a ligar, sino de problemas de los hombres, por ejemplo, de la depresión, de la soledad, de los vicios. Which teachings do you follow? El que más me marcó fue la parte de seguridad. Yo no tenía esta forma de expresarme con la gente. Yo era muy retraído, incluso carecía de amigos. O Julian concordou em compartilhar comigo o histórico do Instagram dele. Isso permitiu que eu visse os vídeos que ele curtiu, salvou e comentou ao longo dos últimos 3 anos. Algo que ajudou a revelar a jornada dele no mundo da machosfera. Nos primeiros meses de 2023, o Julian estava interessado em carros, academia
e desenvolvimento pessoal. Depois, em abril do mesmo ano, é possível ver o primeiro vídeo da machosfera que ele curtiu. Um vídeo feito pelo El Temash. Atreverme a decirle a los hombres que son bien vergas. Ese es mi pecado. Ese es mi cruz que me va a tocar cargar siempre. Alguns meses depois, Julian começou a expressar algumas opiniões nos comentários das postagens. Ele classificou as roupas de algumas mulheres como vulgares e acusou essas mulheres de serem infiéis. A filosofia do El Temash começou a se refletir na vida de Julian. Aparentemente, estatisticamente falando, as mulheres de hoje em dia são mais infiéis do que os homens. Esta estatística existe? Acho isto muito estranho. Fiéis. A filosofia do El Temash começou a se refletir na vida de Julian fora das telas. No está bien. Quiere decir que estoy en el camino del modo guerra, que estoy en el camino del alfa. Sí cambié, dejé de fumar, dejé de tomar alcohol, dejé de tomar refresco. Yo estaba conociendo a una chica a finales de 2023. La verdad es que sí me gustaba, ella también le gusté yo. Se sentía padre saber que le gustas a alguien. Me di cuenta que en algunos aspectos no hubiéramos funcionado a largo plazo. En este caso, en tema de valores. Por ejemplo, a mí no me gusta consumir absolutamente nada. En cambio, ella sí lo había hecho. Y yo no soy fan de eso. Entonces dije, no, ese puede ser un problema. El problema de las mujeres que deciden vivir una vida sin límites, una vida liberal, es que después llegan las consecuencias y se arrepienten de las mismas por todo lo que hicieron antes. Claro, hay cosas que salen completo de tu control y que no es... Mano, tu és um puto de 19 anos, caralho. O que é que tu estás a dizer? Que está feo que las vivas, que te hayan violentado, por ejemplo. Pero también tienes una parte de responsabilidad. Olha que já faltava. Estava a pedi-las. Na época do fim do relacionamento, a atividade de Julian dentro da machosfera atingiu o pico. Ele curtiu mais de 3.000 publicações. E nos meses anteriores à entrevista para esse documentário, as opiniões dele se tornaram mais extremas. Ele passou a usar uma linguagem depreciativa. Mas acusações falsas não existem de acordo com essas feministas. Eles se tornaram mais extremas. Ele será totalmente vítima, mas ela será uma total... Passou a usar uma linguagem depreciativa sobre feministas e mulheres no geral. What you've said on social media is not quite what you're saying here. Do you think feminism has made it so that men are now more oppressed than women are? No es que oprima más a los hombres, es que ha invisibilizado sus problemas, porque también los hombres también han sufrido, solamente que solo ha puesto el foco de un solo lado. Puto, tu devias já estar no ginásio, fazer desporto, estar na universidade a estudar, estar a dar as tuas voltas com os teus amigos. Puto, se tu és um... Não posso. De volta ao Quênia, a turnê de Kibe continua. A próxima parada Lá é uma foram fontes universidade. da cabeça deles, Fábio. Os fãs que conheci na boate estudam aqui. É o caso do Ryan. How long have you guys been waiting for Kibe here? Approximately for the last 3 hours we've been here, but we're optimistic that in the next 5 minutes we'll be here. Be at your best behavior. Check you. You guys all read the book. I'm just somewhere with that. Rule number 1 is wake the up. SG. Gentlemen.
Hey, bro. Salimos de mi algo, bro. Os fãs de Kibe me disseram que algumas estudantes se opuseram à visita dele ao campus. Eu quis encontrá-las e ouvir o que elas pensavam sobre isso. I totally disagree with Kibe's influencer content because it's not encouraging at all. One of my classmates, he has been influenced by Kibe's content. I feel like he has some hatred. He can't maybe associate with this other gender. He has bought Kibe's book. Wherever you find him, he is carrying a laptop and that book, meaning he's totally influenced. I've interacted with most of his content. It is good that he's teaching male to be self-empowered, but this part, it is very controversial that he's despising the ladies. Usually he tells the men that we ladies are not supposed to be given emotional attachment, which is not right. This book is special. A estratégia de Kibe de criar conteúdo para gerar raiva é um dos motivos dele se sair tão bem nas redes sociais. E isso também ajuda ele a ganhar. Isto é uma coisa que vocês devem estar sempre atentos, que é o tipo de conteúdo muitas vezes é para gerar uma reação que quanto mais polarizada melhor, porque faz com que se inicie uma discussão, que haja interações entre um e outro, entre os que apoiam um lado, os que apoiam o outro. Gandalf Fama! Boa noite, meu lindo! E então vocês vão de reparar sempre que há esta tentativa de fazer esta divisão entre os bons e os maus para que haja mais vendas de livros e, consequentemente, mais receita. Ganhar dinheiro. E é aproveitar-se deste mal-estar e destas guerras que depois também o populismo acaba por crescer um bocado, não é? Uma solução fácil para um problema bastante complexo é aliciante sempre. Com seus clientes. Ele costuma pedir doações via M-Pesa, um aplicativo queniano de transferência de dinheiro. Tap. Ele também vende produtos T-shirts are available right now. e tem até uma criptomoeda. Bitcoin is on like a... I'm getting money now. Assim como o Julian, o Ryan também concordou em compartilhar os dados das redes sociais com a BBC. No TikTok, ele Ui, caralho, começar por missa e acabar onde estão não é bom sinal. vê conteúdo sobre catolicismo, as tendências de dança no Quênia, mas também recebe muita coisa sobre conselhos de relacionamentos, dicas de empreendedorismo e vídeos do Kibe. She's gynecology, whatever. If you find yourself sitting with a woman telling her your problems, you are a thick man. O Ryan pesquisava regularmente por autoaperfeiçoamento e sucesso, mas também mostrava interesse por dicas de masculinidade, especificamente para jovens sem uma figura paterna, o que fez ele chegar aos vídeos do Kibe. Don't teach them this weakness of their mothers. Ganda viciada, boa noite, minha Because linda. imagine a man who has the mind of his mother. Can you tell us how you first discovered Andrew Kibe? I first discovered Andrew Kibe when I was 18 years old. My father died 10 years ago, and I was in a dilemma of being masculinity or just remaining just a boy. You know, there's a certain role that a father plays in the family of giving his sons or daughters certain skills, advice, and maybe physical training. So I lacked all these. What advice specifically do you follow? Kibe states that women are just but distractors in your journey to greatness as a man. We still in his academic journey. Do you agree with that? Of course, I totally agree. Why are they distracting? You know why most of our boys or men in the university are getting stressed, is because of the pressure they receive from their girlfriend. Is this something you've been told, or is this something that you've personally It is seen? something that I've passed through. I dated, that's a friend, we were doing the same course. It was peaceful, for the first 1 month, peaceful, it was very nice. But then I realized that this woman was cheating on me with a man who was doing gold mining near our university. Were you heartbroken?
of course, I was heartbroken. I remember I went to my expectativa era mom, alta, pois claro. opened to her up, but again, she did nothing because she was a woman. You see? If I had a father, I could go to my father and tell him, you know, Dad, this and this happened, what should I do? Then the father could give me a way forward. De volta ao México, eu me encontrei com a Fernanda, cujo ex-namorado era um seguidor dedicado do El Temash. El último día que nos vimos fue el día que no solo no me dejaba salir de su casa y rompió mi teléfono, hubo agresiones físicas. Yo creo que me afectó muy profundamente que este tipo... Por acaso isto é uma coisa engraçada. O próprio Andrew Tate teve também algumas acusações de violência. Está-me a faltar um nome, pá. Não é violência familiar, violência... Caralho, agora está... A esta hora começa-me a faltar o vocabulário e isso é que é pior. Violência doméstica, foda-se, Alfama, obrigado, pá. A esta hora a cabeça já está a pedir para desligar. Todo comenzó cuando yo era médico interno, es decir, como un estudiante de medicina. Estaba en el hospital y él era ya un médico. Como todo al principio había días buenos y días malos. Y finalmente, pues ocurrió que ya solo podía estar con él, ya solo no podía hablarle a nadie más. Me limitaba en todo lo que podía hacer y se molestaba y me corría de su casa en ese aspecto. Luego a las 3 de la mañana. A las morras les gusta amar esta a una malta tem figura de muitos autoridade. problemas em lidar com a raiva, foda-se. Esta malta tem um temperamento, cuidado. Há aqui muita coisinha, muita frustração guardada. Esta malta não precisava de machosfera, precisava era de um psicólogo. Mi compa, usted tiene que ser una figura de autoridad. Y a veces como figura de autoridad, pues no va a ser buen novio, porque usted tiene que ser algo más que un buen novio. Él sentía que si no me controlaba, si no tenía el control total de la relación pois, y certo, de mí, certo. estaba Desculpa, fallando como hombre, como macho. Creo que esta persona era ya una persona machista que lo ocultaba. El tema influyó en la manera en que ya no solo sentía pena por ser así. Si el último día todo se rompió, realmente lo que yo quería era huir, pero no me dejaba. También me obligó a ver videos de El Temacho. Y lo único que me tenía como opción era, para poder sobrevivir, pues estar ahí escuchando esos videos. Y pues lamentablemente fueron 4 horas obligadas de ver. Me decía, ¿ves? Querem tortura maior do que esta? Foda-se. Se hoje em dia a PID existisse era assim. Punha-vos a ver vídeos do Andrew Tate durante 4 horas para ver se vocês falavam ou não falavam. Ai, não que não falavam. Es que yo no te hice nada malo, es que tú tienes ideas equivocadas, estás mal. Entonces me sentí atrapada, me sentí con miedo. Sus ojos estaban vacíos, o sea, ya estaba actuando solo por impulsos. Realmente en ese momento sí tenía mucho miedo de lo que me pudiera pasar, porque realmente él me amenazó de muerte, entonces yo ya temía también por mi vida. Pero les voy a explicar algo. Se van a ofender algunas morras. Si se ofenden esas morras es porque les cayó el saco. A ver. Las creen que la una etapa y así se lo justifican a sí mismas. No son etapas, es carácter. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a tomar y vamos a pasar a las preguntas. Salud. No show do El Temash em Las Vegas, fãs fizeram fila para pedir conselhos. Buenas noches, Ana. Y te comunico poco tiempo escuchándote. Não é por tudo que acabam os 30. Ahorita lo único que me causa una duda bien grande es cuál es el problema con las mamás solteras. ¿Soy mamá soltera? Ahí va, ahí va, ahí va. Las que te gustan.
mi pregunta fue... Aí é bem o desconforto da gaja da BBC. Aí aquela carinha de nojo, aquela carinha de... Aí, minha cara é trabalho. Ela assim, foda-se, estou aqui porque me pagam. Para que é que eu quis fazer esta puta desta reportagem? Simple y sencillamente mi pregunta fue, ¿por qué tú dices? ¿Por qué ser mamá soltera no te hace un buen partido? Yo sé que hay una serie de decisiones que tú tomaste que te pusieron en ese lugar. Y esas decisiones son errores de carácter, errores que no has transformado y que no has sanado. Tomamos decisiones y vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. Nós queríamos fazer algumas perguntas ao El Temash antes do fim do show, mas ele seguiu em frente antes... Ainda por cima fazerem as perguntas isso no meio em que ele está em casa, não é? Está com o público dele que pagou para ouvir a ele, que segue o que ele diz. Pá, é muito difícil fazer alguma pergunta mais dissonante aqui. Tu sabes que pode ser o álbum da chacota. Antes que eu tivesse a chance de perguntar alguma coisa. Yo prometo modo guerra. Mis compas, la pulsión es fuerte, pero ustedes son más fuertes. Y son más fuertes cuando le dan más duro al modo guerra. Muchas gracias, mis compas. Los amo. Yo soy el Temash. Epá, isto até me dá... Isto dá mesmo bocadinhos de vergonha alheia, foda-se. Aqueles que o amam e pagam $50 a mais têm a chance de encontrar o El Temash frente a frente. 90 mais 50 para a foto. Mas antes que a gente tivesse uma chance de falar, ele desapareceu. Em vez disso, veio o empresário dele. Sí quisiera ver a dónde se está dirigiendo el documental, cuál es la intención real de la entrevista con él, porque es una persona que está en un hoyo como de polémica. Y entonces estamos como un poco cuidadosos con eso. Ya no solamente pasa por él, ni siquiera por mí. O sea, pasa por un jefe de prensa, pasa por un abogado, pasa por gente que yo necesito que me corroboren que lo que vamos a hacer esté correcto para la imagen de él. Entonces, mándame un mail. Saímos de Las Vegas sem uma entrevista com o El Temash. Estamos a caminho da casa do Kibe. Essa é a nossa chance de confrontá-lo em relação a todos os comportamentos e contradições que vimos nos últimos dias durante a turnê. Que ele vai mesmo ficar intimidado. Welcome. Thank you. Here we go. Hey. Tanto estilo. See how pumped I am. Can I ask a few questions? The other questions you want to ask? Yeah, I've got questions. All right. Yeah. Do you think it's fun when you speak to women in the way that you speak to women? I don't speak to women. Well, yeah, I guess you don't, because the other day at the uni... You don't speak to women? You walked past a couple and you spoke to the young man asking if you could have, like, a go with the young woman next to him, his girlfriend. Yeah. Do you think that's an appropriate way to speak about women? I mean, you didn't even address her. No, I didn't speak about her. I spoke to him. I told him, hey, listen, because I know you in campus cannot hold on to that girl of yours. I know. Right, so please make sure when you're done, you holler at your dog. It was a joke, though. Everybody there saw it as a joke. The only person who wasn't laughing was him. Pá, é a vantagem... Olha, a câmara bloqueou. É a vantagem desta malta que na internet tudo pode ser... Já estou a dar reset na câmara. É que tudo foi a brincar, tudo foi a personagem. Pá... So he didn't see it as a joke then? Yeah, but to hell with him. Who cares about him? That was just a lesson to teach these young boys. Stop doing this stupid... You've not heard about this. You don't know how bad things are here.
The most disenfranchised person in this country is the young man who's in campus. He's the poorest and with the least knowledge. But how do you think it made her feel to just be spoken about like that in front of her? Women love that. Women love to be adored. Será que adoram? They like women. That's why you dress up in short skirts. You like men to drool at you. Everybody, women like that. It's nature. It's in your own nature. It's not me deciding. But what you said wasn't, oh, you look good. You weren't speaking to her. You weren't giving her a compliment. Do you think that was a respectful way to speak about her? It didn't matter at the time. At the time is what I wanted to say. You're asking me the wrong questions. I don't like your questions. Olha, está a ficar desconfortável. You see, I wish you could take the camera and this guy ask me the questions, because I would get better questions from there. You keep going into the wrong direction. So we're getting nothing here. All we're doing is just being combative. I think I'm done. Okay. Thank you. Depois de passar um tempo na machosfera global... Eu perguntava-te quais é que são as perguntas corretas, só para tentar perceber que caminho é que ele queria que se seguisse. Vi como homens são atraídos para esse mundo e investem tempo, dinheiro e energia nisso. Mas essas crenças podem deixá-los cada vez mais isolados. For me, I was almost 18 women for no reason, but I don't... Ficam mais isolados porque eles ficam presos ali naquele pensamento de... Epá, sei lá. Eles ficam presos ali naquele mundinho de ódio que pelo menos encontram um grupo de pessoas que pensam aquilo e que seguem aquilo como eles e têm ali o sentimento de pertença. E o sentimento de pertença muitas vezes é acompanhado de outro sentimento que é há culpa em alguém que não sou eu. Sim, eu não consigo estar com a mulher que eu gosto, a culpa não é minha, a culpa é dela. Elas é que saem à noite, elas são isto, elas são aquilo. Eu posso sair à noite, mas elas saem, não faz sentido nenhum. Pá, este tipo de dualidade vem muito da situação de uma frustração e depois do medo que nós sempre temos de assumir que fazemos erros e que estamos mal em muita coisa e que podemos corrigir muita coisa. É sempre mais fácil se a culpa for do outro. E isto aqui quase que te desculpabiliza, não é? Quase que te dá uma justificação para tu fazeres o que tu quiseres, para tu seres o que tu quiseres, dá-te uma pertença porque é um grupo de pessoas que pensa da mesma maneira como tu e, no entanto, há um inimigo comum, há um alvo comum que a culpa é dele. Pá, e nestas idades isto agarra bué da gente. See any wrong in my sister, right? And I don't see any wrong in my mom. Then why should I hate other women? But again, I'm a victim of a woman. Are you excited for the ultimate? I'm a victim of a woman. Foda-se, mano. I'm waiting for that. Yeah. Yeah, voy a ahorrar para poder ir. I would like to meet him. Are you going to do the one-on-one meeting? Yeah, I want to see the real person that Carter is. Why did you have to do the podcast? I think my voice was important to this battle, but now I think that's enough. Ahora quiero dar una voz más objetiva, una voz que ya no tenga que ser polarizante. No me gusta eso ya. Es muy cansado repetir lo mismo una y otra vez. Mas os dados mais recentes das redes sociais de Julian e... mas o caminho que não é polarizante é um caminho muito complicado. É um caminho muito complicado. A internet não tem grande espaço para os moderados. E nós aqui somos um excelente exemplo disso. Ryan mostram que o algoritmo continua a oferecer a eles o mesmo conteúdo, repetidas vezes. Todo su discurso es una contradicción tremenda que no estoy segura si lo cree o no lo cree. Yo creo que es como todo un conjunto entre hay situaciones que cree,
Y hay situaciones que siente que si su audiencia la sabe recibir, entonces debe ser verdad. E tudo isso... Lá está, ele pode não acreditar a 100%, mas se ele sabe que a audiência vai receber bem aquela mensagem, é aquele o caminho que ele leva. E não esquecendo que este El Temach era ator, por isso ele consegue muito bem guiar e movimentar-se ali naquele meio. Permite que os influenciadores lucrem com conteúdo agresivo e de ódio, o que causa danos no mundo real. El Temach, él no tiene la culpa de las acciones que tuvo mi expareja, pero si no hubiera este tipo de contenido y se limitara, no habría tanto hombre justificándose, diciendo que tiene razón el Temach, pero sí las ofenden por redes sociales, las minimizan y las humillan gracias a estos discursos. Creo que la magnitud de todo el daño que ha hecho a sus seguidores, a la gente cercana que lo queremos, a él mismo, es tan grande que tuvo que apagar esa empatía, porque si la prende, yo creo que toda esta situación lo aplastaria, não podria lidiar com isso. E esta visão, por acaso, é engraçada. É uma visão que eu ainda não tinha visto, que é, não avaliam só os gajos e o conteúdo dos gajos, mas sim avaliam como é que é ser mulher no mundo à volta destes gajos. Falou-se aqui de uma irmã, de uma ex-namorada. Interessante esta abordagem da BBC. Esta ainda não tínhamos visto. Está destruyendo a sí mismo y destruye a la sociedad. Su vida tomó otro rumbo que no tiene nada que ver con quién es él o sus motivaciones o sus potenciales. Sí me da mucha tristeza por él. A equipe de El Temach respondeu posteriormente. Nos disseram, consideramos altamente irresponsável publicar a renda estimada de El Temach. Rejeitamos categoricamente as alegações que são infundadas e retiradas do contexto. Quando perguntámos ao Julián sobre os comentários que ele fez nas redes sociais, ele nos disse que se arrependeu do tom, mas que mantém o conteúdo do que disse. Que grande reportagem da BBC, malta. Que grande reportagem da BBC. Mais um grande trabalho, pá. Longuinha, cansativa, mostrou-nos aqui um bocado a visão de diferentes influencers, opá, pelo menos que para nós, público português, não são assim tão conhecidos neste mundo da manosfera. Claramente, como já tínhamos visto a semana passada, é algo que está muito presente, é algo que não é só de cá, é algo a nível global. Mas é engraçado ver que mesmo países diferentes, meios diferentes, realidades sociais totalmente diferentes, as narrativas são muito parecidas e colam em todo o lado. Claro, com algumas adaptações, mas colam em todo o lado o mesmo tipo de narrativa. Não sei. Vamos ver. Esta visão final das mulheres à volta deles, que as mulheres que vivem perto deles, é muito interessante, Eu acho que essa visão, pelo menos, eu ainda não tinha visto. Mas bem, maltinha do YouTube, para vocês, obrigado por ficarem aí. Sei que andam um bocadinho atrasados os vídeos, mas tenho para aí 5 vídeos para meter no canal do YouTube. Isto vai ficar só num episódio, dá perfeitamente. Mas pronto. Ainda voltamos esta semana, por isso, maltinha do YouTube, para vocês. Até o próximo vídeo, fiquem bem. Fui.